Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, representada pela presidenta Paula Sobral. A doutora Paula Sobral é professora da Universidade Nova de Lisboa e também investigadora do Centro do Mar e do Ambiente. Muito boa tarde, doutora Paula. Boa tarde. Quer nos apresentar aqui a associação, então? Sim, claro. A Associação Portuguesa do Lixo Marinho nasceu em 2013, final de 2013, fruto de iniciativas que foram desenvolvidas no âmbito de projetos de investigação anteriores e que foram, enfim, bem sucedidas. Um deles um projeto europeu de grande impacto na sociedade, em termos de levar o lixo marinho, enfim, o mais longe possível, enfim, na sua divulgação e nos seus impactos. E, portanto, atingimos bastante pessoas aqui em Portugal também e, enfim, produzimos vários materiais educativos, etc., que estão disponíveis na internet. E, portanto, por causa dessas iniciativas anteriores, vimos que havia, enfim, estavam criadas as condições para podermos ter uma associação de âmbito nacional, enfim, reunindo várias pessoas interessadas, não só outras ONGs, como também, enfim, outras partes interessadas, outros atores deste importante problema, não é? Um problema global que só pode ser, de facto, resolvido, se é que pode ser resolvido com a participação de todos nós, já que todos nós, de alguma forma, nele também participamos. Somos responsáveis também por contaminar, não é? Somos responsáveis, exatamente. Por Direto ou indiretamente, não é? Consumindo, às vezes não diretamente jogando no mar ou nos rios, mas consumindo, né? O nosso consumo com plásticos. Os padrões de consumo são, enfim, são excessivos, não é, doutora Paula? Muito pouco sustentáveis. Nos tempos que correm, e, portanto, temos que também pensar em fazer outras escolhas, não é? Fazer outras opções que possam, de alguma maneira, minimizar o lixo que fazemos e que nem sempre é bem gerido, não é? Portanto, não falo aqui da Europa, enfim, que tem um sistema de gestão bastante eficiente, mas outros países que não têm, não é? E, portanto, isso faz com que muito desse nosso consumo acabe não no lixo como deveria acabar, mas sim, enfim, um pouco por todo lado e muitas vezes deitado diretamente nos cursos de água, ou deixado simplesmente em qualquer sítio que depois facilmente é transportado ou pelo vento ou pelas chuvas para os rios e necessariamente depois vão desaguar ao mar, não é? A associação, ela tem como objetivo conscientizar a população através do quê? De campanhas, Sim, nós temos formação... Sim, nós temos capacidade técnica para fazer isso tudo. Temos uma oferta educativa que está no nosso site disponível, enfim, portanto temos possibilidade de levar este assunto às escolas de várias formas, não só com jogos ou com pequenos vídeos, ou, enfim, trabalhamos com vários estratos etários, não é? Não só desde as crianças mais pequenas até aos jovens adultos, digamos. E também nas universidades, claro, temos muitas parcerias com universidades e vamos muitas vezes fazer ações nessas escolas e nessas universidades. E não só, e também trabalhamos com os municípios, enfim, trabalhamos com todas as pessoas que estão, de alguma maneira, já sensibilizadas para este problema e as que não estão, nós levamos, enfim, essa sensibilização e essa corresponsabilização de modo a que todos possam sentir que podem também fazer alguma coisa, que é uma coisa importante, muitas vezes as pessoas sentem-se muito impotentes para fazer alguma coisa, não é? O que é que eu vou fazer? Ou se eu agora não usar esta embalagem ou este saco de plástico, que importância é que isso tem, não é? Mas são milhões de pessoas a dizer isto, não é? Portanto, essas ações, e mesmo individuais, têm muita importância. E a nível também dos animais marinhos, não é? Sim, existem... Há muitas mortes de animais existem muitos impactos, sim, por causa dessa nossa falta de alternativas ou de responsabilidade um bocado, né? Esse vício nosso. Sim, temos um vício. Estamos a deixar a perder. O plástico é uma conveniência que todos nós usamos todos os dias e estamos até habituados a usar há muitos anos já, não é? E de fazê-lo de uma forma automática, sem pensar nas consequências. E de facto há aplicações em que o plástico continuará a ser muito importante e absolutamente essencial e necessário, por exemplo, a meio hospitalar, a segurança alimentar, várias coisas que o plástico necessariamente
terá de ser um material a considerar sempre. Há muitos outros usos que não é necessário, quer dizer, os sacos de plástico é um deles, palhinhas para as bebidas é outro, os copos descartáveis que se vê em todo lado, que até algumas marcas de bebidas fornecem até gratuitamente, não é? Que depois se espalham por todo lado. Portanto, são tudo coisas certamente evitáveis, não é? E portanto esta nossa dependência do plástico traduziu-se depois numa acumulação muito grande de plástico no ambiente, que já vimos a acumular plástico no ambiente há muito tempo, não é? Já desde há décadas, digamos assim, não é? Este plástico depois, quando entra nos cursos de água e nos oceanos, vai-se degradando, não é? Pouco a pouco, porque o plástico é um material muito resistente e essa é que é a grande mais-valia do plástico, de facto, mas é também o que depois causa um problema enorme, que realmente depois temos o plástico nos oceanos sem se degradar durante muito tempo, muito lentamente, ficando quebradiço, vai-se partindo aos bocadinhos e tal, e de facto depois atinge realmente dimensões muito pequenas e é confundido com alimento pelos organismos. Portanto, há muitos organismos marinhos que comem, porque não sabem que aquilo não é um alimento, não é? Pronto. E para além deste aspecto da ingestão, que é uma coisa particularmente importante, porque não sabemos até que ponto é que nas cadeias alimentares quais são as consequências desta introdução, não é? E mesmo para o próprio homem, temos muitos registros de espécies marinhas que ficam enroladas, enredadas em redes abandonadas, que existem muitas nos oceanos, não é? Redes abandonadas ou que foram perdidas numa tempestade, por exemplo, pelos pescadores e continuam a pescar eternamente, não é? E, portanto, há muitos animais que encontram essas redes e que necessariamente ficam imobilizados ou impedidos de respirar, impedidos de se alimentar e a maior parte dos casos, enfim, acaba assim, é uma causa de morte, não é? E os animais, tipo, como as baleias, animais grandes, acabam por depois consumir muito mais desse alimento e acabarem morrendo com aquilo. Primeiro que faça a digestão daquilo. A gente vê muito nas notícias isso. Não há digestão possível, não é? Não há digestão possível. E esse é um dos problemas, claro que sim. Já temos registros de baleias, de facto, como disse, que têm, enfim, que morrem, que depois vê-se o que é que tinham no estômago e tinham, enfim, dezenas de sacos de plástico, por exemplo, ou muitas aves marinhas são também muito impactadas pelo lixo marinho, porque confundem com o alimento, comem e depois ficam com o estômago completamente cheio, não é? Portanto, ficam sem fome, mas ao mesmo tempo aquilo não é um alimento e, portanto, elas acabam depois por morrer e não só isso, acabam por alimentar também as crias nos ninhos com esse plástico, não é? Portanto, as crias também acabam por morrer. Claro que não são todas as espécies, evidentemente, mas há muitas espécies já que sofreram estes impactos. Sim. Doutora Paula, além da sensibilização e das campanhas, a nível prático mesmo, o que já está sendo feito para esse início de limpeza no mar, se há que vamos conseguir fazer isso um dia? Quer dizer, existem realmente, enfim, as pessoas quando pensam no lixo marinho, a primeira coisa que pensam é temos que limpar. E de facto temos que limpar, mas acredito que poderíamos estar permanentemente a limpar, que nunca limparíamos tudo. Portanto, essa não é a solução, não é? Essa enfim, é uma maneira de reduzir o problema, de retirar aquilo que já lá está, o que também é válido, evidentemente, mas não vamos resolver nada limpando. A única maneira de resolver o problema é atuando na fonte, não é? na origem, não é? Portanto, não consumir, recusar tanto quanto possível tudo o que é descartável, por exemplo, não é? Vamos beber um café, dão-nos uma palheta de plástico para mexer e nós dizemos, não, olha, não quero essa palheta, quero uma colher, se faz favor. Ou dão-nos um copo e nós, não quero esse copo, quero um copo de vidro, ou quero uma chávena, ou quero um prato normal. Portanto, temos que ser nós também um bocadinho... fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, a demonstrar que não queremos, e isso poderá, eventualmente, as pessoas ficarão a pensar, mas tantos clientes agora já não querem isto, porque é que será? Claro que não vai ser uma coisa imediata, não é? É um processo lento e tal, mas que fará o seu curso e certamente dará bons resultados, e eu já tenho visto alguns bons resultados, até mesmo em grandes superfícies em que muitas vezes se serviam coisas indescartáveis, alimentos, e que hoje em dia já se vê alguma mudança, pequena mudança, mas já se vê alguma coisa, o que quer dizer que estamos de facto a fazer um caminho que continuaremos. De resto, a própria indústria também tem a sua parte de intervenção, não é? Tem que fazer parte da solução. A indústria também, há vários exemplos, por exemplo, os cotonetes, porque é que têm que ser feitos de plástico? Os cotonetes, por exemplo, que é uma coisa que aparece nas nossas praias aos milhares,
não têm que ser feitos nesse material, há alternativas. Porque é que a indústria continua a fazê-los de plástico? Porque o plástico é muito barato, não é? É uma coisa altamente conveniente para toda a gente e, portanto, mas de facto depois tem estes impactos, não é? Portanto, há pequenos passos a dar e grandes passos no futuro, porque vem aí a estratégia europeia para o plástico numa economia circular e, portanto, teremos necessariamente de nos adaptar, enfim, puxar pela cabeça, trazer novas ideias, muita inovação, tecnologia, para podermos de facto fechar o ciclo, não é? Portanto, ou seja, não produzir lixo. E é esse, portanto, um dos objetivos dessa estratégia europeia, que necessariamente vai ser implementada a pouco e pouco, havemos de lá chegar. Eu tenho confiança nisso, enfim, vai levar o seu tempo, certamente. E a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, o que precisa ou que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Primeiro, se precisa de algum tipo de ajuda dos nossos ouvintes, não é? Dentro da própria associação, a nível de voluntariado, seja lá qual a mensagem que queira deixar nesse nível. E depois, para fechar com uma mensagem a nível de conscientização. Bom, quer dizer, a associação, como eu lhe disse, portanto, é uma associação de voluntários, não é? Portanto, não remunerados, pessoas que vestem a camisola para esta causa, o que necessariamente se traduz depois também enfim, alguma dificuldade em atender às solicitações. Nós, de facto, temos muitas solicitações de escolas e de outros organismos que nos pedem ajuda ou que vamos lá fazer ações, etc. E muitas vezes é difícil arranjar pessoas e, portanto, o voluntariado, claro que é um aspecto que nós gostaríamos de melhorar, de facto, porque, enfim, a cidadania também em Portugal não será a mesma que existe em outros países da Europa, em que é fácil arranjar muitos voluntários, que as pessoas são sempre muito disponíveis para trabalhar em causas sociais. Aqui também já se começa a ver esse movimento cada vez mais, não é? Mas, de facto, o voluntariado, nós precisamos de mais voluntários, precisamos de pessoas que nos ajudem. Existe no nosso site na internet, temos uma ficha até, porque as pessoas podem preencher para se inscreverem como voluntários e várias já o têm feito. E, portanto, esse é um aspecto que realmente é importante. Evidentemente que existem outros aspectos necessários. Enfim, nós temos também uma cota de associado, evidentemente, que não temos muitos associados porque consideramos que não é com as cotizações que a associação eventualmente terá mais sucesso, não é? Acho que o sucesso vem da vontade das pessoas de participarem e não propriamente porque pagam uma cotização, mas é claro que também não vou dizer que as cotizações não são obviamente necessárias, porque as coisas nós precisamos de meios para fazer algumas coisas, nem que seja as coisas, enfim, mais básicas, pagar uma deslocação, enfim, coisas mínimas, e portanto as cotizações também obviamente são necessárias, portanto quanto mais sócios nós pudermos ter melhor, é evidente, mas estamos disponíveis para trabalhar com quaisquer pessoas, instituições, não só as ONGs, mas também instituições do governo, a própria indústria, associações da indústria, enfim, todos aqueles que estiverem interessados em contribuir para resolver este grave problema global. Fechamos aqui então a nossa entrevista com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, representada pela presidente Paula Sobral. Muito obrigada pela participação. De nada, eu que agradeço a oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.